Ótima notícia para o Fluminense, o tricolor pode ter retorno de titular da equipe a tempo da Copa do Mundo de Clubes, não teria, portanto, esse desfalque tão importante. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre as negociações do Flu para a renovação de contrato com a Superbet, atual patrocinadora master da equipe, e também tem jogador promessa de Xerém participando de novo dos treinos do Fluminense lá no CT Carlos Castilho. Muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui, então desde já eu te peço para deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Chamou muito a atenção na partida de ontem contra a União Espanhola, o tricolor venceu por 2-0, a lesão sofrida pelo atacante Canóbio. Ainda no comecinho da partida ele se chocou com o goleiro adversário e acabou sendo substituído. Imagens ali no jogo deixaram bem claro, que ele estava com um afundamento ali na sua face. Aí o Fluminense postou depois da partida que o Canóbio passou por exames e ele teve uma fratura no osso zigomático, que é esse osso do rosto ali, falando de uma maneira um pouco mais grosseira, e teria que passar por uma cirurgia para se recuperar. Com isso, surgiu a preocupação de o Canóbio desfalcar o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Vale lembrar, o torneio começa no dia 15, o Fluminense faz a sua estreia no dia 17 de junho, então um pouquinho mais aí de um mês para o tricolor fazer sua partida de estreia contra o Borussia Dortmund. Mas de acordo com o Edgar Maciel de Sá, jornalista do GE, a expectativa do Fluminense é bem positiva. O Fluminense está otimista e acredita que o Canóbio consiga se recuperar a tempo de atuar no torneio. A Netflu, por exemplo, lembra que em 2019 o Rafinha, lateral direito, então no Flamengo, passou por um problema semelhante e ficou de fora de apenas 2 jogos do rubro-negro. Então, nesse cenário assim otimista, dele retornar no mesmo tempo que o Rafinha retornou lá no Flamengo em 2019, o Canóbio já estaria disponível, inclusive, para o próximo jogo da Copa Sul-Americana, no dia 29 de maio, contra o Once Caldas, partida que é importante frisar, vale a classificação em primeiro lugar para a próxima fase do Fluminense. Então esse é o cenário mais otimista, mas de fato, pela informação do Edgar Maciel de Sá, o Fluminense entende que o Canóbio não será um problema para o torneio, não por essa lesão no rosto. Eu confesso para vocês que fico até surpreendido positivamente, já que é uma fratura, a fratura demora um pouquinho mais, vai passar por uma cirurgia, mas parece que ele consegue se recuperar de maneira rápida e voltar rapidamente também aos gramados com a camisa tricolor. Quero dar um giro agora pela molecada de Xerém, tem umas informações importantes para trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo, comentar aqui embaixo, falar seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A galera sempre chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Luizinho de Soledade, em Minas Gerais, pro Cláudio de Vila Velha, no Espírito Santo, pro Milton de Ipanema, em Minas Gerais, Vander Lúcio de Governador Valadares, também em Minas Gerais, pro Noberto de Parque Mambucaba, lá em Angra dos Reis, e também pro Eliezer de Manaus. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Então me fala aqui embaixo nos comentários seu nome e de onde você está nos acompanhando. Vou começar esse giro aqui falando de um moleque de Xerém que já não mais pertence ao Fluminense, mas foi campeão nessa tarde. Tô falando do lateral esquerdo Esquerdinha, que foi negociado no começo de 2025 com o Queen's Park Rangers da Inglaterra e por lá tem atuado na equipe Sub-21. Tem sido titular, chegou a meter gol e tudo mais. E hoje à tarde rolou a final da Copa da Premier League Sub-21. E o Queen's Park Rangers, time do Esquerdinha, bateu o Brentford, Sub-21 também, claro, por 3-1 e se sagrou o campeão. Então fica aqui meus parabéns ao Esquerdinha, moleque de Xerém, começando seus passos lá na Europa, começando a brilhar. Existe uma expectativa muito grande de que ele já na próxima temporada vá para a equipe de cima, a equipe profissional do Queen's Park Rangers. Eles atualmente jogam a 2ª divisão inglesa, então assim, é uma movimentação que a gente como tricolor fica, acho que o Esquerdinha podia mais, é um jogador
que aqui nas categorias de base do Fluminense sempre foi convocado à seleção brasileira, sub-15, sub-17, mas de fato, no ano passado, quando ele teve a oportunidade no profissional, ele até começa muito bem, aquele jogo contra o Criciúma ele entra na partida, dá uma assistência para o Cauã Elias empatar um jogo no finalzinho, dos primeiros jogos ali da trajetória do Mano Menezes, mas no jogo contra o Grêmio ele acaba sendo titular lá na partida no Couto Pereira, né? Não foi no Olímpico, aí eu tô atrasado, não foi na Arena do Grêmio, porque por conta das enchentes e tal, o estádio não estava liberado, o Grêmio mandou esse jogo no Couto Pereira, o Esquerdinha acabou indo muito mal, né? Ele faz um pênalti bobo, depois uma falta boba, nos dois lances saem 2 gols do Reinaldo, e aí o Grêmio vira aquele jogo ali, vence por 2-1. Na volta a gente consegue aqui no Rio de Janeiro se classificar, mas esse jogo de volta já, o Mano Menezes opta por colocar o Guga improvisado no lateral esquerdo, e aí o Esquerdinha acabou ficando muito queimado com a torcida, naturalmente, tá? Assim, eu acho que a culpa não é do jogador, porque, porra, ele com 17, 18 anos, tá tendo que jogar umas oitavas de final de Libertadores fora de casa, mostra muito, e fazendo assim, o primeiro jogo dele como titular do Fluminense, tá? Isso mostra muito o planejamento ruim que foi feito do Fluminense para a posição. Naquela altura a gente tinha o Marcelo, que a gente já sabia que virava e mexia, não jogava, né? Ficava de fora. O Diogo Barbosa também ficou de fora, machucado. Sobrou ali pro Esquerdinha essa bomba, né? E aí ele acabou não passando nesse teste. Depois disso, poucas oportunidades para ele. No Campeonato Carioca desse ano, no comecinho lá, o Marcão naquele time alternativo dele, tinha o Esquerdinha como opção, preferiu utilizar o Rafael Monteiro. E aí acho que foi o grande estopim, né, para o Esquerdinha acabar deixando o Fluminense. Saiu por um valor bem baixo, negociado. O Fluminense ainda fica com uma porcentagem dos seus direitos. Agora é torcer para ele fazer sucesso lá no futebol inglês, no Queen's Park Rangers, para render aí uma venda milionária e o Fluminense conseguir lucrar um pouquinho com esse jogador, já que nessa primeira negociação a gente não faturou praticamente nada. Outro moleque de Xerém se destacando no exterior é o Felipe Andrade. Esse ainda tem contrato com o Fluminense, foi emprestado ao Houston Dynamo, lá da MLS, até o final da temporada, um empréstimo com opção de compra. O valor dessa opção de compra ainda não foi revelado. Felipe Andrade começou ali de maneira tímida por lá, né? Tava jogando no Sub-21 e tudo, mas já fez sua estreia pela MLS e agora já marcou o seu primeiro gol com a camisa do Houston Dynamo. A sua equipe recebeu o Minnesota United e venceu por 2-0. Um dos gols, o segundo gol, por sinal, foi marcado justamente pelo Felipe Andrade. Eu tenho o lance aqui para botar na tela e mostrar para vocês. Ó. A bola cruzada lá para a área, ficou vivo, o Felipe dominou, bateu de esquerda, voltou para ele, uma pancada, fazendo um belo gol. O segundo gol do Houston Dynamo na partida, o gol do Felipe Andrade, é o primeiro, tá, pela equipe estadunidense, um jogador que foi muito utilizado com o Fernando Diniz em diversas posições, né? Felipe Andrade é zagueiro de origem, já jogou de lateral direito também, com o Diniz jogava muito lateral esquerdo, no ano passado com o Marcão, no começo do Carioca, jogou de primeiro volante, então um cara que sempre se caracterizou pela polivalência. Depois da chegada do Mano Menezes, perdeu bastante espaço e agora, negociado com o futebol estadunidense, está jogando por lá, aos poucos ganhando o seu espaço no Houston Dynamo. E o treino de hoje lá no CT Carlos Castilho marcou o retorno de um jovem jogador do Fluminense que estava emprestado. Estou falando do meio-campista Iago Ferreira, teve no Brasiliense nesse primeiro semestre, acabou retornando ao tricolor e está treinando no CT Carlos Castilho. É a opção ali para o técnico Renato Gaúcho, caso assim ele deseje. Para quem não lembra, o Iago Ferreira é o filho do ex-jogador Iranildo. Ele teve um momento de destaque no Carioca do ano passado com a camisa do Nova Iguaçu. Naquela altura ele estava com um final de contrato com o Fluminense, existia grande especulação de qual seria o futuro do jogador. Acabou que ele renovou com o tricolor, foi emprestado ao Coritiba no ano passado para jogar a Série B. Acabou não conseguindo repetir o destaque do Cariocão na Série B pelo Coxa e retornou ao Fluminense no começo desse ano. Foi emprestado para o Brasiliense. Ao fim do vínculo por lá, né? O Brasiliense não iria disputar outro torneio após o campeonato Candangão, né? O campeonato do Distrito Federal. Iago Ferreira retornou ao Fluminense e está treinando lá, é uma opção para o Renato Gaúcho. Faço uma pergunta para você que está assistindo. Você acha que o Iago Ferreira poderia ser uma boa adição a esse elenco tricolor? Acha que o Iago poderia ter minutos e chances nas mãos de Renato Gaúcho? Então comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Vamos falar um pouquinho agora da situação do patrocinador master do Fluminense. A gente sabe que a Superbet é a parceira do Fluminense que ocupa esse espaço, o espaço mais nobre da camisa tricolor. E aí a gente lembra que no dia 8
de abril, a gente falou aqui em vídeo na Central sobre uma declaração do Alexandre Fonseca, que é o CEO da Superbet aqui no Brasil. Naquela altura ele deu uma entrevista ao Poder 360, né? Falou ali muito sobre o momento dele na Superbet, o mercado, né, das bets no Brasil como um todo e também no futebol brasileiro. Naquela altura ele deu uma declaração que repercutiu bastante. Ele afirmou que já estava negociando uma extensão de contrato com o Fluminense até 2028, que, nas palavras dele naquela altura, deveria ser anunciada nos próximos dias. Fato é, isso foi no dia 8 de abril. A gente está hoje já no dia 15 de maio. E nada foi anunciado. O Fluminense está com a Superbet, com essa parceria, mas não tem nenhum novo contrato sendo anunciado, né? A parceria, até onde a gente sabe, não teve esse contrato renovado. E aí tá rolando hoje, e também vai rolar amanhã, lá no Fluminense, né? Lá na sede em Laranjeiras, no Salão Nobre, o Simpósio de Direito Desportivo. E dentre os vários convidados para as diversas mesas que o Fluminense está promovendo, está o próprio Alexandre Fonseca. Ele falou sobre a questão do mercado das bets no futebol brasileiro. O Wilson Forte, nosso repórter da Central Fluminense, esteve presente nesse evento hoje, lá em Laranjeiras, e conseguiu trocar uma palavrinha com o Alexandre Fonseca. E ele questionou sobre essa renovação de contrato. O discurso do Alexandre mudou um pouquinho, tá? Ele falou que a negociação está andando bem, mas que não existe nada de concreto nesse momento. Então, o tom ali do Alexandre Fonseca já mudou, né? Um mês atrás ele falou da conversa tá rolando e que a extensão seria anunciada nos próximos dias. Agora ele fala que tem uma negociação andando bem, mas que não há nada de concreto no momento. Então esse é o cenário entre Fluminense e Superbet, o Tricolor já negociando essa extensão de vínculo. E claro, a gente sabe que extensão de vínculo significa também reajuste dos valores, né? É a Superbet pagar ainda mais para o Fluminense. A Superbet paga algo em torno dos 50 milhões de reais anuais ao clube no atual vínculo que possui com o Tricolor. Foi assinado ali no ano passado, né, esse vínculo entre Fluminense e Superbet. Tá certo, galera Tricolor? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você. Agora eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Gostou da notícia? Canóbio deve jogar o Mundial de Clubes com a camisa tricolor. Então comenta aqui embaixo, claro, pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.